para cultuar a Deus. Eu nasci num lugar chamado Pindaíba. Pindaíba, quando a pessoa está sem dinheiro, está numa pindaíba danada. Foi lá que eu nasci. Mas o domingo para mim era algo extraordinário. Domingo é de ir para a igreja. Na pior das hipóteses, eu e meu pai íamos. Porque lá em casa eu sou o terceiro, depois eram mais 10. Então, dificilmente minha mãe podia ir. Mas eu e meu pai sempre íamos. Ou ia a cavalo, quando conseguia pegar o cavalo desconfiava que era domingo e ia para bem longe. Ou ia a pé, no barro ou na poeira. Mas o domingo era para mim, naquele tempo, muito importante. E foi naquele tempo que eu aceitei Jesus como Salvador, quando eu tinha ainda 9 anos de idade. Hoje eu vou fazer 74. Então, muito tempo se passou. Mas você já parou para pensar como é bom a gente ter Jesus no coração? Ter a certeza da salvação, ter sido lavado pelo sangue de Jesus? Como é bom! Como é bom estarmos aqui cultuando a Deus e neste mesmo instante há por toda Minas Gerais pelo menos mais 774 igrejas, porque são 775, né? 774 igrejas, 420 congregações, 1.127 pastores, cerca de 100.000 crentes espalhados por 518 cidades de Minas Gerais. Que bom! Estamos aqui cultuando a Deus e lá em Brejo do Amparo. Brejo do Amparo é um pouquinho para lá do fim do mundo. Lá depois de Januária, estive lá pregando algum tempo passado. Lá está o pastor Pedro, essa hora cultuando a Deus também. Então é bom saber que nós somos parte desse povo. Se pensarmos no Brasil, somos 8.900 igrejas, 5.900 congregações, 13.600 pastores, cerca de 2.200.000 crentes. Que bom! Nós somos parte dessa família. E se pensarmos no mundo, são cerca de 100 milhões de crentes batistas em 100.000 igrejas em 132 países do mundo. Que bom! Lá no Japão já está acontecendo o culto da noite, na China também, na Austrália também, na Nova Zelândia também, mas lá na Europa mais ou menos 2 horas da tarde, mas nos Estados Unidos, conforme o estado, é 6 horas da manhã, pessoas preparando para ir para a igreja e por aí afora. Mas o Deus de todos nós é um só. É um Deus de amor, um Deus que tem feito maravilhas, e este ano que estamos começando precisa ser um ano diferente, porque no ano passado mais de 190.000 pessoas partiram para a eternidade com Covid. Até acho que não é todo mundo com Covid não, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas o certo é que 190.000 pessoas morreram, muitas famílias estão sem os seus entes queridos e naturalmente muitos desses foram para a eternidade sem Cristo e sem salvação. É isso que deve estar motivando o nosso coração nesse início de 2020. Na verdade, a gente o ano passado estávamos falando sobre a alegria de Jesus, transformar o mundo pela alegria de Jesus. Este ano nós temos será viva o poder de transformar. O poder de transformar é do Evangelho. E o mundo precisa deste Evangelho. E são muitos milhões. A Junta de Missões Mundiais hoje está presente em 80 países do mundo, com 2.011 missionários. Que bom isso! Por outro lado, são 193 os países que formam a ONU. Então, ainda faltam 193 menos 80, faltam 113. Precisamos chegar lá. E como batistas brasileiros, temos esse desafio. Eu quero ler no 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 5, mesmo assentado como se encontra a maioria, o texto, 2º livro de Reis, capítulo 5, 1 a 5, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso.
Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor este vestiando profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que Deus os abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos. Pai Santo, fala agora aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, obrigado minha irmã, sabe que quando eu era mais jovem eu não tinha muito problema não, mas a garganta reclama, né? Eu já vou fazer 74, então a água é de fundamental importância. Quando vocês chegarem aos 74, vocês vão sentir isso mesmo, entender isso mesmo. Mas o povo de Israel nunca gostou de perder guerra, claro, hoje muito menos, né? E naquele tempo ganhava todas. Mas quando Deus precisava ensinar alguma coisa ao povo de Israel, usava uma guerra, uma derrota na guerra, né? Isso aconteceu algumas vezes, né? Davi foi vitorioso muitas vezes, mas teve um momento que Deus mandou uma derrota para ensinar alguma coisa. E o texto que lemos nos fala de uma guerra de Israel com a Síria, e que a Síria venceu. Venceu porque Deus permitiu, venceu porque Deus queria ensinar alguma coisa ao povo de Israel. E Naamã era um general de prestígio também, era um comandante, um estrategista, e vencer Israel naquele tempo era uma maravilha, né? Era alguma coisa que dava muito prestígio no mundo de então. Mas Naamã não pôde comemorar isso, ele estava leproso. Naquele tempo, nós estamos falando de lepra há 40 séculos passados, né? Naquele tempo o leproso ficava isolado até morrer. Já que não tem cura, não vão permitir contaminar outros. É isso que aconteceria com Naamã, ficar isolado até morrer. Ele não pôde comemorar aquela vitória que tivera sobre Israel. Mas havia na casa de Naamã uma menina, não fala o nome dela, não fala a idade dela, não importa muito, talvez fosse uma escrava, talvez os pais tivessem morrido na guerra e ela estava ali na casa de Naamã, mas uma coisa era certa, aquela menina continuava adorando o Deus de Israel, ela sabia o Deus que ela orava, então ela corajosamente, arriscando perder o emprego, arriscando ser colocada na rua, ela fala com a sua patroa: olha, se o meu Senhor for lá em Samaria e comparecer ante o profeta do Senhor que lá está, Eliseu, ele vai ser curado. Que coragem, que convicção daquela menina. E a Naamã falou assim: olha, pode ser que ele consiga. Não, ele vai ser curado. E você conhece a história, ele foi, e foi curado mesmo. E os séculos se passaram, e lá na Síria ainda existe guerra hoje. Claro, ainda não foi uma sequência, mas tem 12 anos, fazendo 13 anos que há uma guerra civil na Síria, em que já morreram mais de 500 mil pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas saíram de lá procurando um outro lugar para viver. Muitos deles morreram no mar, mas muitos chegaram na Europa, chegaram no Brasil, etc. E a guerra continua naquele país, matando crianças, etc. Mas lá naquele país tem um pastor com 71 anos de idade, e a mulher dele tem 66, cuidando de 129 crianças, cujos pais morreram na guerra. Ele está cuidando e cuidando mesmo, falando do amor de Jesus. Mas sabe por quê que ele está lá? Porque a Igreja Batista Rosa mandou a oferta de missões mundiais. Por causa da oferta dos batistas, aquele homem é missionário desta igreja, é missionário dos batistas brasileiros lá na Síria, lá perto, ali Jordânia, Síria, Líbano, Israel, estão tudo pertinho um do outro. Na Jordânia, eu estive na Jordânia há uns 6 anos mais ou menos, há um acampamento de refugiados com mais de 100 mil pessoas, vivendo debaixo de lona, sob o comando da ONU. Mas naquele acampamento tem gente falando em nome dessa igreja do amor de Jesus. No Líbano, que está ali perto, também tem um outro acampamento com 110 mil pessoas. E lá tem gente falando do amor de Jesus. Isso porque
os batistas brasileiros continuam sustentando a obra. E isso num ano de pandemia, num ano em que há 14 milhões de desempregados, consequência da pandemia também, não só, mas também. Num ano em que o dólar chegou a R$6 algum dia, hoje está em 5,20, 5,30 por aí, mas isto é um problema, porque cada mês tem que levar mais reais no Banco Central para comprar dólar, para mandar para os missionários espalhados por 80 países do mundo, vivendo o poder de transformar. Nós precisamos transformar o mundo. Conforme eu disse, nós estamos presentes em 80 países do mundo. Eu não vou lembrar dos 80, claro que não, mas eu tenho que lembrar, por exemplo, da China. A China, há poucos países maiores que o Brasil no mundo, em área territorial, né? E a China é um deles. São 4, a China é um deles. Quando o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas enquanto o Brasil tem 212 milhões de habitantes, a China tem 1,350 bilhões de habitantes. A gente nunca sabe a verdade na China, né? Porque lá o comunismo domina e naturalmente impede que os verdadeiros números cheguem a nós. Mas é mais de 1,3 bilhão. Naquele país, há missionários dos batistas brasileiros falando do amor de Jesus. Naquele país dominado pelo comunismo, naquele país onde é perigoso aceitar Jesus como Salvador, naquele país onde não se pode cantar muito alto. Aqui nós cantamos, podemos usar todas as forças dos nossos pulmões, mas lá se canta baixinho, porque não sabe quem está na casa ao lado, pode ser alguém da polícia. Mas apesar disso, em média, se convertem a Cristo na China 20 mil pessoas por dia, em média. É algo extraordinário. 600 mil pessoas por mês, ou 7 milhões por ano. A sede do Evangelho, o comunismo não conseguiu tirar ou satisfazer os anseios espirituais do povo chinês. Eles têm sede do Evangelho. A perseguição continua. Nós temos um colega meu que fica lá em Recife, ele ficou 13 anos na China como missionário dos batistas brasileiros. E ele fala, Renê, de vez em quando a gente ficava sabendo de um pastor que sumiu. Ninguém sabia de onde foi. A gente sabe que no fundo mataram o pastor. Estão prendendo e prendendo muito. Então, há pouco tempo o governo mandou um trator para destruir um templo. Depois constataram que lá estava o pastor e a esposa dele orando. Morreram sob os escombros daquele templo. Então a perseguição continua e continua forte. Mas o Evangelho é poderoso. O Evangelho tem a capacidade de preencher o vazio que cada chinês tem do tamanho de Deus. Nós estamos também na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo em termos políticos e em termos religiosos. Nós mandamos para lá, em 2020, uma missionária. Ela é enfermeira. Ela está trabalhando no hospital, está cuidando de tudo, mas está falando do amor de Jesus. Quando o pastor João Marcos foi lá levá-la, ele enfrentou toda aquela dificuldade. Você chega no aeroporto, sempre contando para nós, você tem que entregar o celular, e no hotel, onde você for, tem gente do governo te acompanhando. Quer dizer, eles são muito conscientes de que são os melhores do mundo, mas tem medo, né? Então aquela missionária está lá, falando em nome da Igreja Batista Poderosas, do amor de Jesus. Mas nós estamos presentes também na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. A Indonésia tem 250 milhões de habitantes, numa área mais ou menos 4 vezes a área de Minas Gerais. É um país muito atingido pelos tsunamis, por erupções vulcânicas, e é um país que persegue fortemente também os cristãos, mas há muita gente aceitando Jesus na Indonésia. Pelas projeções atuais, no ano 2030, vai haver na Indonésia mais cristãos do que muçulmanos. Este é o poder do Evangelho. Ao lado da Indonésia está a Malásia, Singapura, 2 países ricos, grandes, não grandes geograficamente, mas ricos porque fazem parte dos tigres asiáticos. Lá também tem gente falando em nome dessa igreja do amor de Jesus. É claro que nós precisamos avançar mais.
Precisamos, porque há um clamor, há corações ardentes. Nós estamos presentes também na Índia. A Índia é um país com menos da metade da área do Brasil. São 3.250.000 quilômetros quadrados. Mas a população é de 1,4 bilhão de habitantes. A Índia tem 300 milhões de deuses e deusas. É um país que tem crescido bem mais do que o Brasil, o seu PIB, mas na verdade é mais na mão de menos. A concentração de riqueza na Índia é bem pior que a do Brasil, que já é terrível. Mas naquele país, a miséria espiritual e material tem sido muito grande. É comum os pais mandarem as suas filhas se prostituírem, venderem o corpo para trazer algum dinheiro para casa para não morrer de fome. Mas pela graça de Deus temos lá o Lar da Paz, com 46 meninas tiradas da prostituição e sendo cuidadas, porque os batistas brasileiros sustentam o Lar da Paz. Lá também há sede do Evangelho. Nosso missionário autóctone há pouco tempo foi pregar numa aldeia e chegando lá ele apanhou muito, quebraram a bicicleta dele e ele então voltou, cuidou das feridas, arrumou a bicicleta e falou: tem que ir lá falar mais, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou, mas eles não sabem para onde vão. Arrumou sua bicicleta e foi para lá de novo pregar. Quando chegou lá, bateram mais nele, machucaram, ele ficou 7 dias no hospital. A bicicleta não deu conserto. Mas quando ele saiu do hospital, ele falou: eu preciso voltar lá, porque eles não sabem para onde vão quando eles morrerem. Fizeram uma vaquinha, compraram uma motocicleta para ele. Com moto você pode correr mais, então evitar, quem sabe, de apanhar. Mas ele sabe que aquele povo precisa da salvação. A sede no coração do habitante da Índia também. Teve um pastor falando para nós em Poços de Caldas, algum tempo passado, e ele disse que em 3 anos batizou 900 pessoas na Índia. Aquele país onde se vai encontrar templos majestosos dedicados ao Deus rato, a deusa lagartixa, a deusa vaca, são 300 milhões de deuses, eu não vou lembrar de todos, é claro. Naquele país tem gente falando em nome dos batistas brasileiros que só Jesus Cristo salva. O Vietnã, nós que somos mais velhos, lembramos como era terrível. Toda noite você vê na televisão a guerra do Vietnã. Já se passaram mais de 30 anos isso, né? E a gente achava que iam vencer a guerra, porque os Estados Unidos estavam do lado do Vietnã do Sul, etc. Mas o que acabou é que hoje o comunismo domina o Vietnã. Hoje é um país com 100 milhões de habitantes, numa área que é a metade da área de Minas Gerais. É um país comunista, mas é um país que tem sede do Evangelho. O presidente da Convenção Batista Brasileira esteve lá no tempo passado e ele comentou comigo que um pastor chegou para ele, perto dele e falou assim: preciso mandar para nós missionários. Eu estou velho, estou perto de morrer, mas pastorei 40 igrejas. E olha que eu morrer, como é que vai ser? Mandem mais missionários para cá. Naquele país onde também há miséria, onde o comunismo impede a plena liberdade da pregação do Evangelho, tem pelo menos 20 povos não alcançados dentro do Vietnã. Há um deles lá que tinha um missionário americano tentando entrar, não conseguia, o filho veio embora e o nosso missionário foi se preparar para entrar naquele povo não alcançado. E ele era técnico de futebol, tem centro aberto de futebol lá. E ele então estava fazendo a corrida para o seu preparo físico e cansou, sentou no meio-fio para descansar um pouco. Daí a pouco veio um outro jovem, sentou ao lado dele também, e ele começou a conversar com aquele jovem, falou com ele de Jesus. Ele aceitou Jesus como Salvador, aquele menino, e levou o missionário para aquele povo não alcançado. Fizeram uma festa lá, e o missionário chegou lá, pregou, e dezenas deles aceitaram Jesus como Salvador. O Vietnã. Mas na verdade, nós precisamos avançar e avançar fortemente. Eu não vou falar dos 80, mesmo porque não tenho competência para isso.
mas eu não posso deixar de falar do Irã. O Irã é um país muito rico, tem muito petróleo, são 80 milhões de habitantes, numa área mais ou menos 4 vezes a área de Minas Gerais, e investem fortemente o dinheiro do petróleo na expansão do islamismo pelo mundo. É o país mais fechado do mundo em termos religiosos. Naquele país onde é um perigo ser crente, já tem mais de 2 milhões de cristãos. Nós já mandamos para aquele país 214 mil novos testamentos, mas precisamos mandar mais 1 milhão, porque há sede da palavra de Deus naquele país. Não tem muito tempo, você lembra que um general estava no Iraque, né? Ele era a segunda pessoa na hierarquia do Irã e ele foi assassinado. Claro que a gente não aplaude isso, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas os Estados Unidos mandou matar ele. Eu fico pensando naquele homem, quando chegou no inferno, porque se ele não aceitou Jesus naqueles últimos minutos ali, ele foi para o inferno. Quando chegou no inferno, ele deve ficar decepcionado, porque ele prendeu tantos crentes, ele perseguiu tantos crentes, e agora ele constatava a existência do inferno. Naquele país onde há tanta perseguição, há muita gente aceitando Jesus como Salvador. Não tem muito tempo o pastor Alexandre esteve na Turquia, porque lá não pode batizar. Então eles vêm para a Turquia. A Turquia tem 99,2% de muçulmanos, mas tem um pouco mais de liberdade religiosa. Só Istambul tem 2.600 mesquitas. Entre 11h30 e meio-dia, eu estive na Turquia há uns 8 anos, e a gente, para conversar perto assim, é difícil, por causa do barulho das mesquitas chamando o povo para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia, ora Maomé, mais ora. Mas aquelas pessoas vêm lá do Irã para se batizar. Num só dia foram 130 pessoas que foram batizadas, e o sonho delas é voltar com a Bíblia na mão, com o Novo Testamento na sua bagagem. Eles sabem que vão ser presos na fronteira por causa do Novo Testamento, mas eles não se importam. O discurso é o seguinte: eu tendo a Bíblia na cadeia, eu vou lê-la. Além disso, vou poder pregar e ninguém vai poder sair, porque está todo mundo preso comigo. Terão que ouvir a palavra de Deus. Naquele país, hoje, é um dos países onde a igreja mais cresce no mundo, com toda a perseguição. Há no mundo 12% de muçulmanos que são xiitas, seguem a orientação do Irã. 88% seguem a orientação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita também persegue muitos cristãos, mas os xiitas são mais radicais. E naquele país, o que nós temos feito é mandar a palavra de Deus, e ela tem feito maravilhas. Eu estava lendo de alguém copiando o Evangelho de João à mão, lá no Irã, já que não tem Bíblia para todo mundo, para que as pessoas possam ler a palavra de Deus. Estava lendo também de um homem que estava na sua crise de abstinência, precisando muito comprar uma pedra de crack, mas não tinha dinheiro. E passando a senhora, ele atacou a senhora, tomou dela a bolsa, e quando abriu, tinha dentro da bolsa apenas um Novo Testamento. Ele queria dinheiro para comprar uma pedra de crack, mas não conseguiu, jogou fora aquilo ali. Mas ele continuava precisando de satisfazer a sua crise de abstinência. Atacou uma outra senhora, tomou outra bolsa, e abriu, só tinha lá o Novo Testamento de novo, não tinha dinheiro nenhum. Ele ficou cismado com aquilo, sentou num canto e foi ler aquele Novo Testamento. O que aconteceu? Ele aceitou Jesus como Salvador. Ele agora não precisava mais da pedra de crack, ele aceitou Jesus. Jesus transformou a vida dele. Isso é o poder do Evangelho. Claro que há dezenas de casos semelhantes a esse lá naquele país. Uma senhora se converteu, aceitou Jesus como Salvador e foi presa por causa disso. E ela estava apanhando, o carcereiro batendo nela, falando: se você não negar a sua fé, você vai acabar morrendo de apanhar. Ela enfiou a mão na sua bolsa, tirou o Novo Testamento e falou: pelo que está escrito aqui nesse livro, eu não posso negar a minha fé.
Pode bater. Você vai matar no máximo o corpo, que a alma já está salva. Não se preocupe com isso. Aquele carcereiro ficou meio assustado com a coragem daquela mulher. Tomou dela o Novo Testamento e foi lendo. Não demorou muito, ele voltou e falou: eu quero ter essa fé que você tem. Eu também quero aceitar esse Jesus que você aceitou. Agora, vamos apanhar nós dois juntos, não tem problema. Porque esse Jesus é algo realmente extraordinário. Aquela menina levou a alegria de Jesus à casa de Naamã. E naturalmente, este evangelho continua fazendo maravilhas hoje, quer seja na China, quer seja no Vietnã, quer seja na Coreia do Norte, 80 países do mundo, o evangelho continua o mesmo. A nossa missão, como crentes batistas brasileiros, é trabalhar, contribuir, permitir, fazer a nossa parte para que este evangelho avance e avance fortemente pelo mundo. Eu quero desafiar você nesta manhã a colocar na sua lista de oração a obra de missões mundiais. Eu sei que você ora, mas coloca na sua lista de oração lá. Você não vai lembrar de 80 países, mas dificilmente você não vai se lembrar da China, da Coreia do Norte, da Indonésia, da Índia e do Irã. Na verdade, nossos missionários estão 24 horas correndo risco de vida. Agora são 10h30 da noite lá na China, né? Falei no início. Então, nós temos missionários espalhados pelo mundo e durante 24 horas estão expostos aos perigos. Coloque na sua lista de oração nossos missionários espalhados por 80 países do mundo. E se pergunte quanto Deus quer que você dê para missões mundiais este ano. A igreja que fez uma oferta extraordinariamente forte no ano passado, em plena pandemia. Mas será que você fez tudo que você podia fazer? Ou quem sabe você pode fazer um pouco mais? Quem sabe você pode fazer a sua parte para que vivamos o poder de transformar na Ásia, na Europa, na África, na América, e hoje estamos presentes nos 5 continentes. Papua Nova Guiné, nós temos um casal lá na Oceania, trabalhando na tradução da Bíblia para a língua daquele país. Aqui na sua cabeça. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque a tua palavra continua fazendo maravilhas. Obrigado porque o teu povo no Brasil tem sustentado a obra em tantos países. Obrigado por esta igreja que tem tido visão missionária. Toma em tuas mãos cada irmão, cada pessoa, para que coloque prioritariamente a tua obra nas suas vidas. Abençoa esse dia para que façamos o máximo para o teu reino. Em nome de Jesus. Grande desafio de compartilhar a graça e a misericórdia do Senhor. Esse é o tema da Convenção Batista Brasileira para este ano. Compartilhemos graça e misericórdia. Muitas vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam. E a gente precisa lembrar de algo muito importante. Todos pecaram destituídos estão da graça de Deus. Todos, sem exceção. Deus, na sua ação soberana em Cristo Jesus, escolheu um grupo dentro dessa humanidade perdida e os resgatou. Quem são? Quantos são? É por isso que a gente tem que anunciar a todo mundo, em todo tempo. Porque Ele nos amou de uma forma muito especial, nos resgatando, é que nós precisamos expressar este amor a partir da vida comunitária,
quando a gente compartilha em família, na igreja e na sociedade, mas com o objetivo máximo de entender que amar o outro é a expressão maior daquilo que Deus fez na nossa vida em Cristo Jesus. Por isso que compartilhar este amor, comunicar essa verdade transformadora, tem que fazer de cada um de nós agentes ativos e não meros espectadores religiosos daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos identificar aonde Deus está agindo e nos associarmos a Ele. Lembre-se, eu sempre tenho dito aqui na igreja, quem vai em obediência. Quem fica em obediência. Portanto, ambos escrevem a mesma história, têm a mesma importância histórica na salvação das pessoas. Precisamos acabar com esse complexo de inferioridade que às vezes a gente carrega, de que, ele largou tudo para ir, sim, mas você obedeceu ficando. Por isso, nós somos desafiados a compartilhar graça e misericórdia nesse tempo. A China, e a gente tem tido essa experiência, a nossa igreja tem tido essa experiência, de investir nos chineses, para que eles possam ir. Qualquer um de nós indo à China, será visto com desconfiança pelo governo. Mas qualquer nativo que chegar lá, transformado pelo poder do Evangelho, pode causar uma transformação que a gente nunca pode imaginar. A China está tentando de todas as formas dominar o mundo, está investindo em todo canto. A gente fica muito preocupado às vezes aqui em Belo Horizonte, mas metade do comércio do Teoflotone está na mão do chinês hoje. O maior investimento que podemos fazer não é simplesmente orar, fazer uma grande campanha, mandar dinheiro para a agência missionária, mas é continuar proclamando a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. É sair da zona de conforto, é entender que nós fomos amados, por isso fomos resgatados da humanidade perdida. Os salvos, Spurgeon sempre dizia que no céu só entrarão os eleitos. Como eu não sei quem são, eu perco para todo mundo. Queridos, o grande desafio, além da oração e da oferta, é sermos instrumentos dessa transformação a partir da nossa família.